vontade de parar. Mas se você desistir, quem vai lutar por você? Tanta luta pra chegar até aqui, tanta história pra agora desistir. Caso aconteça, deixe o cansaço pra trás e nunca se esqueça: por aqui não há tarde demais. Então mire as estrelas e salte. Ei, eu sou Ivana Moreira e esse é o Inspiradoras Cast, um papo com mulheres muito inspiradoras para mostrar, para provar que sempre é possível dar uma grande guinada na vida e construir uma história muito mais bacana. Esse trechinho que a gente acabou de ouvir é da música Mire as Estrelas, um sucesso aí da banda Rosa de Sharon. E essa música foi escolhida pela nossa convidada do dia, porque você sabe, aqui no Inspiradoras Cast, a entrevistada do dia escolhe música. Essa foi a música escolhida pela Alessandra Kissencourt. Eu sempre erro o nome dela, gente. Alessandra Kissencourt. Isso. Alessandra, que eu estou muito feliz de receber, já está aqui no estúdio. Querida, muito obrigado por aceitar o convite e estar com a gente aqui para esse papo. E a Alessandra, que hoje chega aqui, gente, ela é a presidente da Literary Books, que é simplesmente a maior editora de não ficção do país, número 1 em publicação de livros de não ficção. Mas isso mostra, claro, que ela é uma empresária de sucesso hoje, de muito sucesso, senão não chegaria a essa posição. Mas essa história não começou assim, né, Ale? Sim. Eu queria começar esse papo contando que essa menina chegou na editora muitos anos atrás, selecionada, contratada para trabalhar de atendente do telemarketing. Com certeza. Operadora de telemarketing. Queria que você contasse, Ale, sobre isso, assim, quem era a Alessandra que chegou na editora, começando a vida num cargo ali simples de entrada, no chão de fábrica, digamos assim, para trabalhar no telemarketing. A Alessandra, bom, em primeiro lugar, muito obrigada, né, por estar aqui no seu programa. Mas a Alessandra do passado é a mesma de hoje, uma pessoa sonhadora. Então, naquele momento, isso foi no ano de 2001. No ano de 2001. Naquele momento, eu só queria ter minha independência, eu queria trabalhar, queria ganhar o meu dinheiro. E aí eu fui em busca, né, de uma oportunidade de trabalho. E a primeira que me apareceu foi operadora de telemarketing para vender assinatura de revista. Cheguei lá, fui contratada, fiz um treinamento. Eu não sabia o que era DDD. Eu não sabia o que era um DDD. Na hora de ligar, não era um departamento muito automatizado, com aquelas coisas que tem hoje. Hoje em dia tem os escadores, né? As operações imensas. Era uma operação pequenininha. Eu perguntei para minha amiga do lado, a Adriana: Adri, o que é esse negócio aqui do lado do telefone? Ela riu, me ensinou o que era. E aí eu fui seguir o script do treinamento, só que eu não sei se foi sorte, ou não sei o que foi, o destino. A primeira pessoa que eu liguei comprou a assinatura da revista, a primeira, sim. Porque ele tinha recebido a revista em um evento, Então, né? O nome dele tinha sido captado num evento. Quando eu liguei, falei quem eu era, ele, nossa, eu estava esperando vocês ligarem, porque eu preciso muito assinar essa revista. Aí já começou com a autoestima lá em cima, né? A primeira já vem. Uau! Para uma pessoa que não sabia o que era DDD... Era o seu primeiro emprego? Era o meu... Na verdade, eu cheguei a trabalhar numa farmácia, fiquei pouco tempo. Praticamente foi o meu primeiro emprego. E você não estava em formação em nada? Você tinha acabado o quê? Você tava... Eu tinha acabado o segundo grau, né? Não fui direto para a faculdade, como muitos amigos meus foram. A minha mãe, ela tinha instrução para isso, mas eu não fui porque eu queria trabalhar. E aí eu fui procurar um emprego. Eu cheguei a fazer o ensino superior, os cursos, as graduações depois. Quando eu já era casada, né? Muita coisa da minha vida eu consegui, assim, de estudo, quando eu já era casada. Mas eu queria só trabalhar, queria só ganhar o meu dinheiro. E, gente, ela não ficou muito tempo nessa operação de telemarketing, e essa história depois ficou bem conhecida, porque aquilo ali logo você percebeu que dava para ir para outro lugar. Você foi promovida muito rápido. Na verdade, eu não fui promovida, né? Eu forcei uma promoção para ser recepcionista,
porque eu queria ser recepcionista, eu achava chique, né? É como se fosse uma secretária. E aí eu estava lá esperando dar o meu horário de entrar na operação, eu entrava às 14 horas, no turno das 14 às 20, esperando sentadinha na recepção da empresa, e a recepcionista tinha ido embora. E havia um movimento muito grande de clientes entrando e saindo, o telefone tocando, e a gestora financeira, ela que estava indo atender porta, e ela sabia que eu queria ser recepcionista. E eu tinha ido pedir para o dono da empresa para eu ser recepcionista e ele não deixou. Ele falou, Alê, não, você está vendendo bem, a empresa precisa de faturamento. Só que não era aquilo que eu queria. Eu queria ser recepcionista, eu queria ser secretária, né? Aquela coisa mais... bonitinha, assim, no sentido de padrão, né? Tinha uma Conforme. mesa que as pessoas te viam. Isso. Né? Eu queria trabalhar o dia inteiro. No telemarketing eu trabalhava meio período. E eu queria ganhar o vale-refeição, porque só ganhava o vale, aquele de papelzinho na época, quem trabalhava o período inteiro. E aí eu fui pedir para ele não deixou, fiquei triste. Voltei para a operação, continuei trabalhando, só que nesse dia que eu estava sentadinha, a gestora brava, porque ela tinha que ficar toda hora atendendo porta, indo ver a questão do telefone. Aí ela olhou para minha cara assim, você não quer ser recepcionista? Bem brava, nunca me esqueço. Senta lá e vai ser recepcionista. E ela era uma pessoa, né, do nível tático, ela tem autoridade, não era estratégico, mas era tático. Eu falei, ué, ela mandou eu ser recepcionista, eu sentei lá e fui ser recepcionista. No outro dia, o dono da empresa chegou e falou, Ale, o que você está fazendo aí? Eu falei, seu Maurício, eu sou recepcionista agora, né? Como assim? A Cássia falou que eu posso ser recepcionista. E aí ele foi se acostumando com a questão e eu fui ser E aí, recepcionista. ele acabou concordando com a sua promoção. Sim, ele acabou concordando, porque eu fui desenvolvendo outras funções, né? Fazendo um monte de coisa. Então, assim, eu era ajudante de todo mundo. E com isso eu fui aprendendo a fazer boleto para ajudar o menino do financeiro, a fazer a questão das revistas que a gente enviava. Eu fui ajudar o menino da logística. Comecei absorvendo um monte de coisa, porque eu sempre quis ajudar todo mundo. E foi onde eu fui aprendendo tudo e começando a entender como as coisas funcionam. E acho que agora eu preciso contar assim, essa história da menina que começou no telemarketing, que cavou uma promoção de recepcionista, eu fiquei sabendo. Quando eu conheci a Alessandra em um momento da vida, ela já era essa pessoa que dominava todos os negócios, todas as áreas de uma editora, porque ela já tinha um cargo estratégico ali na empresa. Queria que você falasse disso, assim, dessa evolução que você foi fazendo pelo caminho. Né, que não foi o caminho clássico das pessoas, eu vou me formar, depois procurar um emprego na minha área, mas que você foi aprendendo as coisas e depois foi fazendo as formações que você precisava. A minha jornada começa aí no mercado editorial, né? Aí ela tem uma pausa. Nesse momento, teve um momento de reformulação, ela teve uma pausa. A minha atividade ali se encerrou e aí eu tive a oportunidade de ajudar na fundação da empresa na qual hoje eu sou presidente. Eu sou uma das sócio-proprietárias e sou presidente. E naquele momento o meu papel era totalmente operacional, totalmente. Era dar olerite para os funcionários, cuidar da papelada, abrir a empresa, né? Então, naquele determinado momento eu achava que a minha função mais importante era chegar no horário para abrir a empresa para as pessoas poderem trabalhar. E meu papel era aquele, era o operacional. Eu participei da fundação, né, eu sou uma das fundadoras, mas aquele era o meu papel. E aí já posso contar o desdobramento? Como eu tenho perfil generalista, né, e faz tudo e ajuda ali, e vamos lá, vamos aprender, vamos para o YouTube aprender as coisas. A empresa ela passou por uma fase de transição bem complicada e a gente precisava ter uma proposta comercial diferente e precisava captar clientes de uma maneira diferente porque não era fácil. Né? A empresa ela sobrevive do quê? De faturamento, de vendas. Eu não era do comercial. Só que nós precisávamos captar clientes. Eu comecei a ajudar a captar clientes. Na época era a Juliana que captava os clientes. Eu comecei a ir para o Google, fazer um papel aí de BDR, de SDR, captar clientes para as vendedoras para poder ajudar. Então, eu fazia a minha atividade burocrática e administrativa e comecei a fazer isso. Num determinado momento, só que assim, as coisas não escalavam. Né? Quando você está ali no ser humano, não escala. Num determinado momento, foi uma pessoa dar um treinamento para a gente, uma pessoa muito querida que faz parte da minha história,
o Edilson Lopes, que é o fundador do Grupo KLA, e ele foi falando algumas coisas que foram abrindo assim a minha mente, me dando alguns insights. E ele falou pra gente, vocês têm que ir para o forró certo. Qual que é o nicho de vocês? E isso foi no ano de 2014. Eu tenho uma hashtag, né, dentro do meu coração, forró 2014. Porque ele falava, vocês têm que ir para o forró certo. E em 2014, ele falando isso, eu comecei a pensar. Aí ele chegou pra gente e falou assim, vamos fazer o seguinte, vocês trabalham com marketing digital? Naquela época eu nem sabia do que se tratava. Aí eu, não, nós não trabalhamos. Ele falou assim, vou fazer um disparo de e-mail marketing para vocês, para minha base, para captar clientes. Você sabe o que é uma landing page? Eu falei, não sei o que é uma landing page. Ele pegou uma folha de sulfite, ele desenhou a estrutura da landing page, falou, aqui você vai colocar isso, 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 aí o designer lá produziu, aqui tem que ter um botão, esse botão tem que ir para o formulário assim, assim, assado, vamos fazer um texto, vou disparar para a minha base, e aí assim foi feito, ele disparou e começou a ver clientes. E eu era uma pessoa, Ivana, que eu detestava redes sociais. Eu não tinha Facebook, naquela época o Instagram ainda não existia, eu não tinha nada. E aí eu comecei a gostar do negócio, num dado momento eu abri um perfil lá no Facebook, e aí o algoritmo é maravilhoso, né? Ficava me mostrando propagandas de coisas, anúncios de coisas para eu comprar. E eu clicava para ver e para onde ia, para uma landing page. E aí você entendeu o que era a loja de Aí eu falei, gente, mas isso aqui é o poder na vida, né? Hoje eu entendo que muitas coisas assim proporcionam uma escala. Falei, peraí, eu posso usar aquela landing page do Edilson, a mesma, não preciso fazer outra, né? Porque disparo de e-mail marketing satura, para captar clientes. Fui para o YouTube, peguei os tutoriais, como é que faz um anúncio. Eu aprendi sozinha no YouTube. Cheguei para a Juliana, que cuidava das redes sociais da editora, e falei, Ju, me coloca aí como administradora também, porque eu preciso subir um anúncio. Ela não me perguntou muita coisa e eu subi um anúncio, linkando para a landing page. E aí você Coloquei o descobriu meu a coisa da próprio cartão escala. de crédito para testar lá, né? Porque eu estou testando, gente. Não quis falar nada para ninguém. E coloquei o meu cartão de crédito para testar. Naquela época o algoritmo era maravilhoso, né? Hoje é mais difícil, era lindo. Eu falei, gente, começou a vir leads assim, eu nunca me esqueço, a 69 centavos. Lead qualificado. Aí eu fui aprender marketing digital, fui fazer parte de comunidades, formações, e aí eu comecei foi estudar assumindo de um fato. papel diferente, estratégico. Né? Foi nesse determinado momento que eu fui sendo reconhecida e fui ganhando a frente para chegar onde eu cheguei hoje. Sim. E aí eu conheci, ela já estava vice-presidente, gente. Ela já estava vice-presidente, mas responsável aí por toda a estratégia do negócio. Tem uma coisa que me impressiona muito na sua história, que é isso de você não sabia nenhuma das coisas que você se jogou para fazer. Sim. Eu imagino que foi com medo. Foi com muito mais movida pelo desejo de acertar, mas tudo que você estava fazendo era pela primeira vez. Em cada uma dessas coisas, desde lá de atendente no telemarketing, que era um negócio que você nunca tinha feito, você sempre foi assim, uma menina que não tinha medo de nada, que encarava qualquer desafio? Eu tenho muitos medos. Eu acho que quando você é mais nova, você tem menos medos, né? Hoje que eu sou mãe, eu tenho medo que eu sou uma empresária, eu tenho medo que eu tenho 35 funcionários sob minha responsabilidade, eu tenho medo, eu tenho um nome no mercado, a minha empresa tem um nome no mercado. Eu tenho medo, eu tenho receio, mas eu tenho mais coragem do que o medo. Então, eu acho que isso que me move, sabe? Todo mundo tem medo, né? Mas no máximo que vai acontecer é dar errado. Se você fizer as coisas certas, que não vai prejudicar ninguém, né, não vai colocar tudo em risco, no máximo que vai acontecer é dar errado. Então vai, poxa. E acho que tem na sua história uma coisa de seguir o seu feeling ali, desse sentimento de, isso aqui pode dar certo. Eu contei aqui na abertura que a Literária é hoje a maior editora do país em não ficção, mas ela também tem uma posição de destaque em alguns segmentos, como parentalidade. Ela é a editora que mais tem títulos para ajudar pai e mãe. E essa é uma história que aconteceu por causa de uma
sensibilidade sua como mulher ali, de uma questão bem feminina. Queria que você falasse sobre isso. Por que que a Literário virou o maior selo de parentalidade do país, assim? O que aconteceu com você? Na verdade, assim, a gente só sabe o que os nossos pais passaram quando você se torna mãe de verdade, né? Então, eu cresci em um ambiente em que a minha mãe sempre prezou pela nossa educação, ela sempre tentou acolher a gente da maneira que ela podia acolher, né? Porque a gente repete muitas vezes os padrões familiares, né? Então, ela veio de padrões familiares muito difíceis e algumas coisas se repetiram na nossa criação. E eu tinha alguns traumas, alguns medos, e eu demorei para ter filho. Eu não me encorajava a ter filho por conta disso. Demorei muito, assim. Eu me casei e o meu filho nasceu em 2016. Gente, muito tempo. Mais de 10 anos. Por causa desse medo? Eu acabei de Eu tinha, perguntar, achar que você era uma menina sem medo, na verdade não. eu tinha receio, assim. Eu tinha alguns bloqueios que me bloqueavam. E aí, nesse momento, chegou um anjo na editora, a Yara Mastini, né? Uma pessoa muito queridíssima e muito influente nesse segmento de educação parental, e levou uma proposta de projeto para a gente. E aí eu fui conhecer o que era educação parental. E ela explicando tudo, eu entendi, né, que eu não precisava ter medo, que poderia ser diferente, que a instrução que a minha avó não teve, que a minha mãe não teve oportunidade de ter acesso, eu estava tendo ali. E aí eu comecei a me apaixonar pelo negócio. Logo saiu o nosso primeiro livro de educação parental, que foi o Coaching para Pais. E foi uma área assim que eu abracei com muito carinho, porque mudou a minha vida. Então, hoje eu entendo que eu cheguei onde eu cheguei por causa da minha mãe, né? Ela foi criada num ambiente familiar disfuncional, né, numa cidade, num estado que não é São Paulo. E ela saiu desse ambiente, ela teve muita coragem para sair desse ambiente, para vir para São Paulo com a cara e com a coragem, para morar numa pensão. E foi porque ela saiu de lá que eu nasci aqui, né, que eu tive outras oportunidades. Então, assim... Porque ela teve a coragem de romper com essa não família pode se disfuncional. emocionar. Pode, Sim. super pode. Então, assim, eu entendi que eu cheguei até aqui por conta dela. Dessa coragem que ela teve. E que é muito legal, Isso né? Esse é reconhecimento. empoderador, assim, sabe? Porque a vida da gente muda, né? Peraí, gente. A vida da gente, ela muda muito, né? Quando a gente entende o que aconteceu, né? O que aconteceu lá na minha avó, nos meus avós, com a minha mãe, como é que foi a vida delas? E aí você começa, quando você perdoa certos tipos de coisas, principalmente quando vem de pai e mãe, e entende, se coloca numa posição, aí você começa a ser uma mãe melhor, uma pessoa melhor, um profissional melhor. Então, assim, eu tive a oportunidade de ter acesso a isso, né? Eu sei que muitas pessoas não têm a oportunidade ainda, então é por isso que eu luto pelos livros, pela literatura de educação parental, para que mais e mais pessoas tenham acesso e para que elas tenham, sabe, essa libertação, essa prosperidade. Eu não digo prosperidade só financeira, sabe? Prosperidade em todos os campos então, da vida, eu vejo né? que eu cheguei até aqui porque a minha mãe tomou uma decisão lá no passado, quando eu nem era nascida. Você já imaginou? Né? Eu poderia ter nascido lá naquele ambiente disfuncional e não, gente. E aqui eu tive oportunidades que eu não teria, né? Hoje eu tenho pouco acesso aos meus primos que moram onde minha mãe nasceu, a família da minha mãe, e eu sei que eles seguiram um padrão, né, da criação que ela teve. Então ela veio, ela se formou, né, hoje ela tem uma carreira, vida, né? construiu outra vida, e todo mundo erra, né? A vida é feita de erros e acertos, os pais erram, eu erro como mãe, e aí eu olho para o meu filho e eu falo, hoje eu entendo a minha mãe. Eu gosto muito dessa história, Sim. porque às vezes a gente fala de negócios aqui, mas os negócios são feitos por pessoas. E tem um monte de histórias pessoais atrás das decisões do negócio. O fato de você ter esse reconhecimento e ter olhado para um projeto de educação parental criou um nicho não só para literário, mas para outras empresas que hoje atuam nesse nicho, e criou um mercado, porque muitos profissionais, especialistas que trabalham com isso, publicam hoje pela literária. Sim. Eu acho que é uma estatística, vou chutar aqui, tá? Mas você me diz se eu estiver muito errado. Eu acho que cada 10 livros de educação parental que é lançado no país, provavelmente desde 2015,
15, 16, 17, né, quando começou isso, acho que mais da metade são da Literária hoje. Com certeza. Hoje nós somos referência na educação parental, assim como nós somos a editora que também mais publica assuntos e conteúdos sobre o transtorno do espectro autista e neuroatipicidade. Então, nós estamos nos especializando em em assuntos que ajudam pessoas. Então, isso é gratificante, né? Eu tenho também um nicho voltado para empreendedorismo, para mulheres, negócios. Tenho grandes autores, direito. Mas o nosso trabalho, o nosso propósito é ajudar pessoas. E é isso que é gostoso. Sim, acho que aconteceu um mercado a partir de um sentimento de uma mãe. Além de que aconteceu seu filho, né, Alessandra? Sim, sim, o Aconteceu Luca. essa coragem. E como foi? Como a maternidade aconteceu para você, assim? O que ela trouxe? Essa maternidade que você fugiu dela há 10 anos. Fugi, o meu marido, o Robson, o meu marido, ele sempre quis ser pai, sempre, 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 sempre. E eu ali, né, com medo, com receio, agora eu não estou pronta, não é o momento, eu quero me estabilizar na carreira, eu quero construir mais coisas. E aí teve um momento que eu falei, não, vou, né, já conheci a educação parental, vou. Aí, quando eu me tornei mãe, assim, quando eu fiquei grávida, a vida muda, o sentimento muda, é uma vida, né, aqui dentro da gente. E o Luca é a paixão da minha vida, é o meu amor. É uma realização, assim. Eu acho que ele veio no momento certo. Tudo tem um momento certo na vida da gente. E ele simboliza aí um monte de Sim. coisas que você colocou no mercado também. Você disse que a missão aí do seu negócio hoje é servir as pessoas, ajudar no desenvolvimento das pessoas. E a gente sabe que livro é um grande sonho, assim, né? Muitas pessoas sonham em publicar o livro. Um monte de gente chega perto de mim e me conta, porque todo jornalista, as pessoas acham que todo jornalista vai publicar um livro. E não é verdade, nem todos os jornalistas querem publicar livros. Mas então muita gente me procura e fala, porque eu já escrevi um livro, como que faz para publicar? Uma grande realização. Como é que é isso de ter um negócio que realiza os sonhos dos outros, que coloca tantas histórias para tocar os outros nesse formato? Eu acredito que essa nossa cultura acolhedora de se importar mais com o outro e menos com o produto fez com que a gente se tornasse referência no Brasil, né? Então, quando a Literary Books ela pega um autor, ela quer saber quem é você, do que você precisa, o que você quer. E as pessoas elas querem essa autoridade, elas querem esse reconhecimento, elas querem registrar o legado delas, só que muita gente acha que é difícil, que é impossível, né? Tem pessoas que falam, imagina que eu nunca imaginei que eu estaria com o meu livro numa vitrine de aeroporto ou com o meu livro numa lista de mais vendidos do Brasil. E nesse momento a literária ela atua como facilitadora para pegar pessoas que têm muito conteúdo, que são protagonistas nas suas histórias, que têm cases, métodos, ferramentas que podem transformar e ajudar a vida de outras pessoas. E a gente ajuda essas pessoas que não teriam oportunidade em outras editoras a colocar o seu sonho no papel, a distribuir, a levar para o mundo, porque hoje, né, por meio do digital, a gente consegue também levar o livro para o exterior. Então, esse é o nosso papel e eu acho que é por isso que a Literary ela está no coração de muita gente, já é um nome lembrado, né? Olha, eu quero publicar o meu livro, eu vou para a Literary porque lá eu sei que eu vou ter assistência, vou ter suporte, vou ter marketing, e aí a gente acolhe a pessoa para mostrar para ela que não é difícil. Ó, vem aqui que a gente tem um método, vem aqui que a gente tem uma forma de você fazer de uma maneira mais fácil. E hoje, Ivana, o profissional, né, praticamente nós atuamos com profissionais, né, não são autores profissionais, profissionais assim, palestrantes, médicos, empresários, advogados, eles não sabem como fazer o marketing. Então, para eles é muito difícil. Eu tenho casos de autores que chegaram para mim que não tinham rede social. E aí a minha equipe ensinou para ele, olha, você tem Como que que abrir se um divulga? perfil, como você se posiciona, o Porque, que é que você às posta. vezes, o mais fácil é publicar o livro, mas Pois você é. fazer o seu livro chegar nos leitores que você gostaria que tivesse acesso àquele conteúdo que é o trabalho mais difícil, Aí né? é o desafio. E aí é onde entra a mágica do nosso trabalho, do nosso negócio. Colocando aí as pessoas. Eu acho que o livro é um grande veículo para dar mensagens e contar histórias que vão transformar a vida das outras pessoas. A gente
passou por aqui no Inspiradoras, um monte de mulheres que acabaram, contaram aqui as suas histórias, mas transformaram a história em livros também, registraram e elas mostraram os livros aqui. Mas todo mundo que não conhece o mercado sempre fala, mas livro, papel, ninguém lê mais. Os índices de leitura no Brasil são muito baixos. E aí você fica com essa cara toda feliz que você é presidente de uma editora. Afinal de contas, livro vende? Tem mercado para livro? Qual que é a sua leitura sobre isso o hoje? mercado, ele é um mercado muito desafiador, mas tem muito mercado, principalmente para gente que atua com nichos e sabe explorar essa questão de nichos, tem muito mercado ainda. Desafios tem de monte, mas tem mercado e a gente se especializou nisso, né? Hoje o digital ele representa ainda uma fatia muito pequena, então todo mundo acha que o livro vai acabar por conta do e-book. É negativo. Ainda não é isso, né? O faturamento ele é muito desproporcional. O livro físico ele vende muito mais do que o livro digital. Então, tem mercado, basta você se especializar no mercado e atuar naquilo e ir trabalhando em inovação, né? E acho que o livro tem uma coisa da experiência, o livro físico, né, o papel, aquela coisa da capa, de folhear, que ainda é uma experiência. Nesse mundo tão conectado, que a gente vê tudo na tela, eu acho que é uma coisa reconfortante quando você lê o livro em papel. Eu acho que outras pessoas devem concordar comigo, senão não vendia tanto. Com certeza, com certeza. Eu sou apaixonada por livros, né? Apaixonada. Hoje, assim, tem o quê? Um pouco mais de um ano que você está como presidente da empresa. Então, assim, você começou lá de atendente, recepcionista, assumindo outras funções, uma funcionária de confiança, assim, um braço direito dos fundadores ali do negócio, mas você ainda não era sócia. E isso foi uma outra trincheira que é virar empresária. Como é que foi isso? E você achou que um dia você podia chegar a ser dona do negócio onde você começou, assim, numa vaguinha lá de operação? Não, nunca imaginei, eu nunca busquei isso para minha vida. Eu passei a planejar a minha vida no momento em que eu vi que eu ganhei uma oportunidade por conta da questão de ir para o YouTube e aprender como é que eu faço um anúncio para captar leads, que eu aprendi lá, né, na landing page do Edilson Lopes. Foi naquele momento que eu falei, gente, eu comecei a ser vista de uma forma diferente. Eu sempre assumi, né, muitos papéis, sempre fui apoio de todo mundo, sempre estava ali disponível. E naquele momento em que eu comecei a ganhar um pouco mais de credibilidade, eu falei, não, eu posso crescer, eu posso fazer mais, eu posso ajudar as pessoas que estão aqui. Tanto que tem funcionários que estão conosco hoje desde aquela época, né? E esse crescimento promoveu coisas boas para a minha vida, para a minha família, mas para a família dessas pessoas também, né? Pessoas assim, eu tenho uma colaboradora, a Gleide, que ela criou os filhos sozinha e hoje os dois, uma é advogada, ela criou a neta e você vê onde a família dela chegou, né? E ela trabalhando ali, crescendo com a gente, e eu saber que o meu trabalho proporcionou isso para ela tem o mérito dela, porque ela lutou muito também, guerreira, e deu tudo que ela podia dar de melhor ali dentro da empresa, mas ver que o nosso trabalho, as nossas escolhas, proporciona uma vida melhor para as outras pessoas que estão ali ao nosso redor, ela é muito gratificante. Essa é uma das coisas legais de empreender, né? Assim, porque o sucesso nunca é só seu. Ele permitiu o sucesso de um monte de outras pessoas que estavam junto ali no mesmo barco construindo. Tem muita gente assim na minha história que se eu for citar nomes eu não saio daqui. A Claudinha, a Juliana, De todo a mundo que Gleide. viu passando. Quando você olha para trás nessa história dessa menina que não queria, que terminou o segundo grau, que não estava pensando em ir para a faculdade para estudar imediatamente porque só queria trabalhar e ganhar um vale-refeição em papel, e que 2 décadas depois conseguiu comprar a participação na empresa onde ela começou a trabalhar. O que você daria se você tivesse que dar um conselho para os ouvintes da Nova Brasil FM? Qual seria? Não tenha medo, acredite, ajude
as pessoas, porque muitas vezes a gente se limita, né? Eu não vou fazer isso porque não é a minha obrigação, isso não é para... Ou parar com essa coisa de crença limitante. Eu sei que crença limitante não se tira da noite para o dia, né? Não é uma fórmula mágica. Não vou beber essa água aqui, pronto, parei de ter crença limitante. Mas às vezes as pessoas acreditam que isso aqui não é para mim, né? E é para todo mundo tem oportunidade. E você ser colaborativo, eu acho que isso foi o papel fundamental. Eu nunca neguei ajuda, eu nunca falei isso não é para mim, eu não vou te ajudar, não me venha com isso. Eu nunca fui esse tipo de pessoa. E esse é o segredo, esse é o meu segredo, né? Cada um precisa se adequar e encontrar o seu, porque às vezes o que para mim foi muito bom pode agredir o outro e para ele pode não fazer efeito, mas o essencial é acredite, pelo menos tenta. Né? Então, às vezes, as pessoas nem tentam e já falam, vai dar errado. Mas, gente, tenta, por favor, tenta. Eu gosto muito, muito da sua história, porque eu acho que ela é uma das provas de que aquilo que diz assim, que você pode sair do nada, sabe, lá de baixo e chegar ao topo da pirâmide, a sua história mostra que isso é verdade, pode acontecer mesmo, só depende de você se jogar, né, de fazer. E acho que isso tem muito a ver com a música que você escolheu. Então, eu queria que agora, nas suas próprias palavras, você me explicasse por que você escolheu Mire nas Estrelas como uma música aí que é um marco na sua vida. É uma música que é de esperança, de incentivo. Mire as estrelas e salte o mais alto que der. Então, assim, não se limita, né? Não deixa para amanhã. Não veja tudo pelo lado negativo da vida. Tem esperança. Acho que a gente precisa ter esperança, precisa ter planejamento, precisa ter atitude, precisa ter capacitação, porque eu também fui me capacitando ao longo desse do tempo todo, né? Mas a gente sempre precisa acreditar que pode dar certo. Então, essa música ela me define nesse sentido, né? Só não se permita viver na sombra do talvez. A vida só vive uma vez. Quando eu recebi a escolha, que eu sempre vou conversando ali com as convidadas, e eu falei da música, quando ela mandou a música, eu falei, nossa, mas essa música é muito perfeita para a sua história, assim, que é muito de tudo que eu sei das nossas conversas que você acreditou. Então, gente, vamos ouvir mais um trechinho de Mire nas Estrelas. Então mire as estrelas e salte o mais alto que der. Tome distância e faça o melhor que puder. Só não se permita viver na sombra do talvez. Aqui só se vive uma vez. Vença seus medos. Você é capaz de voar por cima das vozes que gritam pra você parar. Não há nessa vida algo que não se possa alcançar. Você só precisa ir buscar e encontrar na persistência. É muito linda, é muito a sua cara. Conhecia? Eu nunca tinha prestado atenção nela, tanto na letra dela, tanto quanto agora, quando você escolheu, e aí eu fui ouvir com atenção a letra toda. E que é muito maravilhoso. Eu tenho muito orgulho de ter te conhecido e conhecer essa história, porque eu acho que ela é realmente muito inspiradora, de que você pode ir onde você quiser. Então, eu te convido a mirar nas estrelas e não esquecer que a gente só vive uma vez. Dá distância e salta bem, bem longe, mais longe que você puder. Até a próxima, gente. Oferecimento Eduz, a plataforma para quem quer vender e ensinar online.